Talvez neste momento você esteja se perguntando: será que eu tenho um chamado geográfico? Será que eu tenho um chamado demográfico? Será que eu sou chamado para trabalhar em uma dessas capelanias? Se a sua resposta ainda não está muito clara, ou se foi não, me deixe te apresentar uma outra forma que você pode entender o seu chamado missionário. Isso mesmo. Existe uma outra forma, que é quando nós pegamos a sociedade em que nós estamos e quando nós observamos as suas áreas de influência. Às vezes, nós nos limitamos a pensar que estamos trabalhando na igreja e esta é uma área de influência, que é a área da religião. E nós achamos que tudo deve acontecer dentro das quatro paredes da religião. No entanto, existem outras áreas de influência na sociedade, das quais a religião é apenas uma delas. Então veja que nesse slide nós temos algumas áreas de influência da sociedade. Nós temos a família, que inclusive tem sido muito atacada ultimamente. Nós temos a religião, e aqui eu menciono mais uma vez, talvez seja o seu caso de ser chamado por Deus para servi-lo na obra, sendo um presbítero, um diácono, estudando em um seminário para que você seja um pastor, um missionário, uma missionária especificamente com influência dentro da área eclesiástica, ou talvez não. E claro que essas áreas elas se sobrepõem, porque nós podemos ter líderes que são líderes eclesiásticos com uma área de influência muito grande na família. Mas o contrário também é verdade. Pessoas que não necessariamente são pastores oficiais, missionários oficiais da igreja, mas que têm uma grande influência através de aconselhamento, de proteção, de atendimento à família dentro de preceitos bíblicos. Nós temos também uma outra área de influência que é a educação. Pessoas que são chamadas por Deus para influenciarem dentro da educação, como professores, seja do ensino primário, professores universitários. E mais uma vez eu repito, dentro do que é bíblico e dentro do que a ética dita e o bom senso dita. Mas Deus tem feito grandes coisas dentro desses setores. Dentro do governo, uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui é quem são as pessoas que estão dentro da igreja, que não necessariamente são pastores, missionários, que não necessariamente são professores na área de educação, mas que são chamadas por Deus para trabalhar no governo, como foi Daniel na palavra do Senhor. Quem são os diplomatas? Quem são os diplomatas que estão dentro da igreja e que serão missionários do Senhor Jesus através da sua função? Onde estão as pessoas dentro da nossa igreja ou dentro da esfera de religião que também tem influência para trabalhar na mídia? E aqui quando a gente fala mídia, estamos obviamente colocando a internet, as redes sociais, como já mencionado em outro slide, porque estas áreas elas se sobrepõem. Arte e entretenimento. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que dizem que não são chamadas para serem pastores, não são chamadas para serem missionárias, mas são servos, são seguidores do Senhor Jesus com grande habilidade em arte e entretenimento e podem ser usadas por Deus e são usadas por Deus para a sua glória dentro deste setor. Eu conheço um irmão que ele tinha muita habilidade em fazer origami. Origami é pegar aqueles papéis e, através de dobraduras dos papéis, fazer um desenho de um pássaro, uma flor, dobrando o papel de uma forma muito bonita, né, chamado de origami. E aquele irmão, um grande amigo, ele constantemente, nós íamos conversar e ele tinha um papelzinho na mão e estava fazendo o origami. Para encurtar a história, imagine que esse fosse o seu caso, de você olhar e falar: Deus, eu não sei fazer nada, eu não serei um pastor, eu não sei ser um missionário, eu não tenho habilidades, a única coisa que sei fazer é origami. Neste caso desse meu irmão, e Deus está usando ele em um país fechado ao evangelho, com perseguição religiosa, e ele está lá, e ele abriu uma empresa para ensinar origami, e Deus tem usado a vida dele de uma forma muito poderosa, muito grande, para a pregação do evangelho através do origami. Olha só, quem diria que uma pessoa fazendo origami seria usada por Deus? Eu não sei exatamente qual é a sua área, e este nosso tempo juntos é exatamente para te desafiar com as habilidades e os dons que Deus tem te dado, para que você saiba que Deus quer e Deus vai usar a sua vida se você assim permitir. Mas continuando, nós temos uma outra área que é a economia, a área de negócios. E aqui nós falamos sobre BAM.
Business as Mission. É um termo em inglês que, em uma tradução livre, quer dizer negócios em missões ou negócios com missões. E ainda mais especificamente, um termo mais utilizado no Brasil é missão empresarial. Isso mesmo, são pessoas que utilizam da sua profissão, da sua empresa, para a glória de Deus. Nós não estamos falando apenas de você ter um pequeno negócio e de você fazer evangelismo, de você colocar lá um livro de oração com evangelismo criativo. É muito mais profundo do que apenas você ter um negócio cristão. É quando você tem um negócio para a glória de Deus. É quando o seu empreendimento não é seu, é de Deus. E você de fato está administrando aquele negócio, aquele empreendimento, única e exclusivamente para a glória de Deus. Existem alguns conceitos, alguns princípios que vale a pena estudar. Deixa eu apenas dar um para vocês, muito interessante. Um negócio qualquer, um empreendimento, ele tem como objetivo gerar receita, gerar lucro aos seus sócios, aos seus donos. Já no caso de BAM, o objetivo é gerar dignidade aos seus donos e o objetivo final mesmo é trazer a glória de Deus. Nós conhecemos diversas empresas, no Brasil e fora do Brasil, cujos princípios são de BAM. E Deus tem usado estes empreendimentos para a sua glória de uma forma espetacular. Empresas que estão em países fechados e que são a única ponte de acesso no momento para que pessoas possam ouvir do Evangelho e ter suas vidas transformadas. Pois bem, aqui você viu mais alguns elementos que você pode se perguntar: será que Deus não está me chamando para eu influenciar em uma dessas áreas? Repito que essas áreas se sobrepõem. Pode ser que você seja chamado para trabalhar na área do governo, mas também tendo uma ampla influência no setor familiar. Talvez você seja chamado para trabalhar na área eclesiástica especificamente, mas com uma ampla influência no setor de negócios, no setor de economia. Então, as áreas elas se sobrepõem. A pergunta fica mais uma vez para você. Deus tem te chamado para trabalhar em uma das áreas de influência da sociedade?